Sentam-se em 6A, ao nível da bacia, das ancas do colega, do paciente, e colocam-se com os joelhos ligeiramente afastados. Está bem? Eu vou tirar a almofada. Os joelhos ligeiramente afastados, não juntos, um pouco afastados. Quando afastamos os joelhos, o sacro descai e nós ficamos mais encaixados. E as ancas também relaxam. Está bem? É importante fazer um relaxamento inicial, sobretudo no início, quando estão a aprender. Depois isto pode ser feito rapidamente, mas no início é importante vocês sintonizarem-se com vocês próprios ainda antes de tocar no colega. Está bem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, posição 6A, e depois recolho o queixo, ou seja, como se trouxesse o queixo em direção à nuca e levo Bairrui, que é um ponto aqui no topo da cabeça. Como se sentisse uma força a puxar a minha cabeça em direção ao alto. Isto vai fazer com que a coluna vertebral crie espaço e abra. Relaxe o sacro em direção ao chão, como fizemos na meditação de manhã. Isso. E a coluna vertebral abre. Expandimos a coluna. Depois relaxo os ombros para os lados. Faço um scanning pelo meu corpo, desde a cabeça, descendo pelo corpo e relaxando parte por parte. Os cotovelos, as mãos, os ombros, o peito. Relaxo o diafragma, muito importante o diafragma. E relaxa a respiração, traga a respiração para o abdômen. Ao mesmo tempo relaxo o abdômen e a coluna lombar. Sinto as ancas, as coxas, os joelhos, as pernas e os pés. Sinto o contacto com o chão. Depois de relaxar desde a cabeça aos pés, relaxo este ponto aqui entre as sobrancelhas. Imagino que ele abre. E relaxo os músculos da face. E ainda antes de tocar no colega, no paciente, vou pensar no céu azul. Hoje está um dia de nuvens e imaginamos o espaço que está para além das nuvens, o lindo céu azul. E depois de pensar no céu azul, toco a zona lombar do paciente, mas não vou já colocar a minha atenção toda nele. Volto a mim. E, porque neste processo de colocar aqui a mão, eu criei tensão no ombro. Então, volto a mim e volto. Relaxo o ombro, ou melhor, relaxo o abdômen, relaxo o peito, relaxo o ombro, o cotovelo, o pulso e a mão. Por esta ordem. Okay? Para criar uma ligação daqui, do ar, com a minha mão. Depois sinto cada um dos dedos da mão a tocar. E de seguida observo a respiração dele. Ou seja, quando eu observo a respiração estou a entrar em contato com ele, ok? Simplesmente sinto a minha mão subir e a descer ao ritmo da respiração. Mas não tento sintonizar a minha respiração com a dele. Está bem? Não tentem fazer isso. E pronto, a partir daqui estou pronto para iniciar. A partir daqui vamos iniciar o tratamento pelas costas. Pressão palmar. Eu, estando deste lado, vou trabalhar o lado oposto. Daqui para baixo. Vou-me colocar nesta posição. E esta vai ser a minha mão mãe. Vai ficar entre a omoplata e a coluna vertebral. Vou deixar a minha mão mãe aqui e vou utilizar esta como mão de trabalho. Ou seja, vou aplicar pressão sem efetuar força ao longo deste caminho de cima para baixo até ao sacro, sendo que o último ponto é no sacro, no centro. Então venho daqui de cima e vou aplicando pressão à distância de uma mão, portanto varia do tamanho do paciente, até ao sacro. Estão a ver? E agora vou fazer a segunda aqui. A terceira, com pressão perpendicular, ok?
Agora, o ideal é que vocês não estejam a olhar para ali, mas é natural que ao princípio olhem para ali. O ideal é olharem a 45 graus. Basta fazer isto 3 vezes. Eu estou a fazer mais para vocês verem, mas basta fazer 3 passagens. 1, 2, 3. De cima para baixo. Esta mão fica estacionária entre a omoplata e a coluna vertebral. E os dedos também tocam. Não é só assim. Os dedos também tocam e relaxam. Criam contacto. Ok? 3 vezes é o suficiente. De seguida, fiz 3 vezes. Agora vou me colocar na direção do ombro, tal como está aí, e vou fazer um alongamento diagonal, em que coloco uma mão entre a coluna e a omoplata e a outra na zona dos glúteos, perto da anca. E se repararem, até está aqui esta linha, é a linha do alongamento. Então eu vou pôr o meu ar no centro desta linha e não vou fazer isto, só vou levar o meu ar em direção ao centro. Não preciso fazer esse movimento. Os dedos voltados para ali, indicam o caminho do alongamento. E, ok? Isto faz só uma vez. De seguida, não se preocupem com estas passagens hoje, não façam isto que eu estou a fazer, mas fica bonito no vídeo e depois explico na próxima aula, está bem? E depois vem aqui do outro lado, na direção do ombro e a mesma coisa. Coloco-me sempre para o centro em direção à linha. Portanto, eu tenho que, às vezes, direcionar um pouco mais para baixo, como eu fiz aqui. Depende do tamanho do colega. Okay? O alongamento diagonal. Agora, uma coisa que eu sugiro, e ainda bem que eu fiz agora, calhou bem, é... Aqui quebramos um dogma do Zen Shiatsu, que é nunca tirar as mãos do paciente. Eu sugiro que de vez em quando tirem as mãos. E que deixem o paciente respirar, tal como eu fiz agora, que ele estava a precisar. E no Zen Shiatsu diz, nunca tires as mãos, isso é um crime, não está sempre em contato. Eu digo, não, esqueçam isso. Deem espaço, isto é bom para ele expandir. E ele estava a precisar de respirar. Depois no nível 3 e no nível 4 vai fazer muito sentido isto. Ok, então, depois de eu fazer este alongamento, vou fazer o quê? A mesma coisa deste lado que fiz do outro lado. Tratar esta linha. Ok? Então, coloco-me, mão-mãe entre a coluna vertebral e a omoplata, e a mão de trabalho vai fazendo pressão, sem exercer força, no sentido caudal, no sentido dos pés. Agora, o ideal é que o vosso ar esteja no centro da área que vocês queiram trabalhar. Se eu quero trabalhar daqui até aqui, o meu ar convém estar no centro. No centro. E não, se eu começar aqui, o que é que vai acontecer? Reparem o que é que acontece quando eu começo a ir lá para baixo. Eu perco o ar, o meu ar já está voltado para ali, eu estou a trabalhar ali, e perco o equilíbrio. Eu tenho que criar tensão no meu corpo para fazer isto, estão a ver? Eu já não estou, e enquanto se eu estiver aqui, posso ficar aqui muito tempo, estou sempre em equilíbrio. Percebem? Então o ar, regra é estar sempre no meio do espaço que vocês querem trabalhar. Ele está a precisar de respirar outra vez. O ar sempre no centro. Se eu tenho esta área para trabalhar, o meu ar está no centro. Okay? Se eu tenho esta área para trabalhar, o meu ar está no centro. Está bem? Isto é dogma. Quebramos um dogma, mas introduzimos outro. Ok? Portanto, vou fazer aqui mais uma vez para vocês verem. Três vezes. Isso. A posição do corpo é... Não vamos abrir demasiado os joelhos, afastar demasiado os joelhos. Não vou fazer isto. Isto fecha-me aqui esta zona, a zona lombar, zona que nós chamamos de Mingman, fecha Mingman, fecha um ponto aqui,
e bloqueia a energia da coluna. Então eu tenho que manter os joelhos para aí à distância de 2 punhos, quanto muito um pouco mais. 2 punhos de distância, um pouco mais. Ok? Não isto. Isto vai fechar a coluna lombar. Isto é uma das regras. Portanto, não fazer isto, colocar sempre mais ou menos assim. E também não fechado. Isto também cria desequilíbrio. Mais ou menos assim é o ótimo. Outra é, estão a ver o meu pé aqui, nesta posição, com os dedos assim. Alguns se calhar não têm, ainda não têm flexibilidade para isto, mas vão ter. É que não deixar assim, mas assim. Os pés assim. Vocês conseguem ver todos? Ok? Chama-se Tsumadashi. Isto protege-vos. Protege a vossa energia. Porque abre aqui um ponto que descarrega a energia. Que vem, descarrega a energia para a Terra. Okay? Isto serve de proteção sem pensarmos nisso. Mas serve, cria alinhamento e faz a energia circular. Tsumadashi. Okay? Estão a ver? Os pés assim, sempre. Não assim. Isto já não faz aquela ligação. Assim abre aquele ponto e faz a ligação. Protege a vossa energia. Cria um canal em vocês. Isso. Outra coisa é, numa fase inicial, vocês têm que ter muita atenção aos ombros. Não fazer isto, porque aqui, ou ao fazer isto, o centro de gravidade está nos ombros. Ok, eu tenho que descer o meu centro de gravidade para aqui, então tenho que relaxar os ombros e manter os cotovelos quase esticados. Não trancados, mas quase esticados. Quase totalmente esticados. Ver? Não assim, porque assim vão criar tensão nos ombros. Vão ter que criar força. Então tenho que esticar os cotovelos. Mais ou menos assim, mas sem trancar totalmente. Isto. Destrancar é o suficiente. Está bem? Como se fosse uma vara. Ok? E pronto. Pausa, se faz favor. Isto. Estou a exagerar. Nunca fechar isto. Isto tem que... Mingman, este ponto tem que vir para trás. Ou seja, vocês têm que... Se calhar daí não consegues. Vocês têm que bascular um pouco a bacia. Estão a ver? Bascular um pouco. Isto é bascular a bacia. Fazer este movimento à bacia para este ponto aqui vir para trás. Não deixar isto assim. Ok? Isto não. Isto fecha. Mingman. Cria pressão aqui. E bloqueia a energia. Nós temos que abrir este ponto. Então tem que fazer esta báscula da bacia. Ok? Isto é importante, é fundamental, isto é mesmo fundamental para vos proteger e para a energia fluir melhor no vosso corpo. Okay? E ao mesmo tempo também não fazer isto à cabeça, por exemplo, nem isto. Manter o alinhamento da coluna. Se vocês recolherem o queixo, bascularem a bacia, colocarem Mingman para baixo, para trás, vai abrir a coluna e a energia flui. Se vocês fizerem isto, bloqueia. Cria pressão, está ali a criar um grande stress. Sim. Portanto, tem que ser assim e não assim. Estão a ver a diferença? Ok? Estou a criar força, estou a criar tensão, o meu centro de gravidade subiu para os ombros. Eu tenho que ir assim. A pressão é mais leve, mas ele sente mais fundo. Menos físico, mais energético. Podes pausar. Melhor. O calcanhar das mãos, zona tenar e hipotenar, fica logo a seguir à coluna. Está bem? Pressionam logo a seguir à coluna. Logo a seguir. Portanto, não é aqui longe que eu vou pressionar. É mesmo junto à coluna. Está bem? Ok? Não venham para aqui. E outra coisa. A mão meio aqui, não coloquem demasiado aqui perto do pescoço, porque a mão tende a fugir. Principalmente quem tem uma grande cifose. Então coloquem, pode ser aqui, não há problema. E comecem por aqui. Há também quem gosta de começar com a mão meio aqui e trabalhar assim. Também é. Trabalhar assim. Mas agora eu sugiro que façam assim, é mais confortável. Está bem? Tá? Vimos, colocamos acima da cabeça do paciente. E vamos fazer uma técnica do recuo do gato.
técnica do recuo do gato. Ou o gato que recua. Então, eu vou dar assim um salto de fé e vou encaixar as minhas mãos aqui na crista ilíaca. Esta parte da mão vou encaixar na crista ilíaca. Já dou mais pormenores. E vou subindo alternadamente ao longo da coluna, mas não em cima da coluna. Vou subindo como se fosse um gato. Vou subindo, subindo, até perto da cabeça, está bem? Até aqui. E normalmente só fazemos isto uma vez. Vocês hoje, para praticarem, podem fazer 3 vezes. Venho até aqui e vou subindo. Está bem? Alternado. Como se fosse o gato a recuar. Reparem que eu também estou a recuar para manter o meu ar. Ok? Eu dali estou bem próximo da cabeça, com os meus joelhos bem próximos da cabeça, e começo a recuar. À medida que vou subindo, tenho que recuar um bocadinho. Para manter o ar. Podem fazer 3 vezes. E na última vez, vão também pressionar aqui junto à omoplata, de um lado e depois do outro. Também alternando, fazendo isto. Ok? Estão a ver quando os gatos fazem um ron-ron e começam a fazer... Como se estivessem a fazer isto. Para um lado e para o outro. Encaixando a mão aqui no topo da omoplata. Ela tem aqui um sítio ideal para encaixar. Então, faço este movimento. Não os dois ao mesmo tempo, um de cada vez. E deixem respirar depois. Portanto, normalmente estar na semente só está uma vez só, está bem? Na sequência normal, basta fazer isto uma vez. Mas também se fizerem mais do que uma não há problema, mas uma vez é o suficiente. Agora para praticarem é que podem fazer 3 vezes. É importante quando vocês saltam, irem com confiança, não irem com medo e encaixarem aqui no ilíaco, na espinha ilíaca, na crista ilíaca. Quem pode passar ali a coluna vertebral? Encaixar ali na crista ilíaca. Ok. Encaixar aqui. Calcanhar da mão encaixa aqui na crista ilíaca. De um lado e do outro. Está bem? Eu dou um salto de fé e encaixo aqui. E quando eu encaixo aqui, até posso fazer também para um lado e para o outro. Isto também serve de diagnóstico. Mais à frente serve de diagnóstico. Mas agora não pensem nisso, mas podem fazer de um lado e para o outro. Estão a ver? E depois começam a subir. Alternado, sempre junto à coluna. Mesmo junto à coluna. E com os dedos assim voltados, não assim, isto cria tensão nos vossos ombros, não assim, que é comum este erro, não assim, mas assim, na diagonal. Natural, os dedos encaixam junto às costelas. Estão a ver? Isto é natural. Vocês vão reparar que nos shiatsu é tudo muito natural, mas a nossa mente já complicou muito. E quando vocês percebem a posição, vocês vão cometer erros, é natural. E depois, quando eu vos corrijo para uma posição natural, vocês percebem, exato, isto é muito mais simples, mais natural. É sempre muito mais simples do que às vezes a gente pensa. Nós é que complicamos muito. Então é natural, posição natural. Ok? Recuando, tal, eu vou recuando. E depois, quando eu faço só uma vez, faço logo isto. Alternado. Um bocadinho. Umas vezes, não é 5, nem 6, nem 7, é algumas vezes. E deixam respirar. Ok, depois tem na vossa sequência uma linha aqui junto ao ombro, no topo do ombro, no topo do trapézio. Vamos trabalhar aí 3 pontos. 3 pontos. É aqui a primeira vez que vamos utilizar os polegares. 3 pontos numa linha no topo do trapézio. A linha mais alta do ombro, no sítio mais alto do ombro. Vamos trabalhar essa linha com 3 pontos. O primeiro junto ao pescoço, o segundo no meio e o terceiro junto a um osso que nós temos aqui, que é o acrómio. Onde começa a omoplata. Onde começa? Não começa, mas onde
onde termina a parte mole. Okay? Vocês dividem-se em 3. Um ao início, um no meio e um no fim. É simples. 3 pontos. Um junto ao pescoço, um no meio e um no fim. Nesta linha. 3 pontos. O ponto mais importante é o ponto do meio. Este ponto é muito bom. Muito bom mesmo. Tá bem? Depois falo-vos mais sobre este ponto, mas este ponto é muito interessante. Jianjing é o 21 da vesícula biliar. Jianjing. Jianjing. Posição. Se eu trabalho do lado esquerdo, vou-me colocar nesta direção, com o meu ar voltado para a linha. Ok? Mais ou menos. E aqui, normalmente, eu diria para trabalhar em Tsumadashi, mas teríamos que criar aqui uma grande curvatura na coluna. Então, trabalhamos na posição 6A. A mão-mãe sobre a coluna vertebral. Perto do pescoço, sobre a coluna. Eu vou aplicar pressão nestes 3 pontos com o polegar. 1 ponto, 2, e este é o mais importante, e 3º ponto. Se eu puxar o cabelo, diz-me, está bem? Queres que eu desvie? Eu desvio. Ok, sim. 1, 2 e 3 pontos. O mais importante é no segundo ponto, que é o ponto do meio, a pressão ir em direção aqui. Que é em direção à 7ª vértebra dorsal. Ao fim da omoplata. Vocês têm a omoplata, ela acaba aqui, em direção aqui ao centro. Está aí no desenho, não está? Pronto. Então, a pressão ali é em direção aqui. Direciono como se o meu dedo fosse para ali. Para ali. Com a mão-mãe aqui. Está bem? Mão-mãe aqui, tal. Agora, vocês vão ter alguns da posição. Que é, a mim dá-me jeito de apoiar aqui o antebraço na minha coxa e pressionar assim. Para alguns pode dar-vos jeito de colocar noutra posição. Vocês encontrem a vossa posição. Há outras formas melhores de trabalhar este ponto. Esta não é a melhor. Mas, para início de conversa, começamos assim. Está bem? 3 pontos. 1, 2, 3. E podem contar assim. 1, 2, 3, retira. 1, 2, 3, retira. 1, 2, 3, retira. 3 vezes. 3 pontos, 3 vezes. Está bem? 3 vezes. Depois, querem trabalhar o outro lado, têm que rodar a cabeça para o outro lado. Porquê? Se eu trabalhasse deste lado, face voltada para aqui, ia-me ser um bocado difícil. Porque eu tinha a face no caminho. Okay? Não dava jeito. Então eu tenho que libertar este espaço. Então tenho que voltar a cabeça para o outro lado. Eu tenho que posicionar o meu corpo aqui. Está bem? Mão-mãe. E juntos. Primeiro ponto. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. E 3. 3 vezes. Pronto. De seguida, vamos trabalhar sobre o meridiano da bexiga, ao longo desta linha. São 2 linhas, uma de um lado e outra do outro. Que fica, temos a coluna, 2 dedos, estes 2 dedos, o polegar e o dedo médio. 2 dedos para o lado fica uma linha, 2 dedos para o outro lado fica a outra linha. Okay? Se eu colocar 2 dedos a partir do centro da coluna, para o lado, fica uma linha do meridiano da bexiga. 2 dedos para o outro lado fica outra linha. Tem aí na sequência também.
essa linha. Portanto, é esta distância, estão a ver? Mais ou menos 2 dedos para cada lado, dá 4 dedos. Assim. Não percebi. Então, mudem. Nos 2 dedos é o que. Não é bem nos vertebrais. Diz? 2 dedos é um. 2 dedos é um segundo e meio. Vocês podem. Ok, já mexeste. Podem-se mexer se não virem, está bem? Portanto, 2 linhas, 2 dedos para o lado. Queres virar para o outro lado? Porque esta almofada vai-me atrapalhar. Então, fazemos assim. Não sei se deste lado preciso. Está bem. Mas posso pôr. Não está nada. Portanto, o meridiano da bexiga. Ficaste bem torto. Isso. Meridiano da bexiga. 2 dedos para o lado da coluna. Está claro isso? Está, não está? E vão-se colocar na posição que eu chamo de posição samurai. Que é assim. Ok? Nesta posição. Portanto, um joelho sobe e o outro fica a tocar o chão, mas ficamos com esta posição do pé cá atrás. Para um lado ou para o outro, tanto faz. Fazerem para um lado ou para o outro. Está bem? Quer dizer, um dos joelhos na direção da cabeça, assim, né? Mais ou menos. O que importa é o ara. O ara em direção ali. Isso não é assim tão importante. Mas sim, não vou ficar assim. Estou completamente desequilibrado. Tenho que encontrar a posição de equilíbrio. Requer alguma aprendizagem esta posição. Para encontrar a posição de equilíbrio. Regra geral, o joelho está na direção da anca e do ombro. E aqui faz um ângulo de 90 graus. Regra geral. Portanto, não é assim, nem é assim. Normalmente 90 graus, mais ou menos. Pode ser um bocadinho mais fechado, um bocadinho mais aberto. Mas normalmente é mais para o fechado do que aberto. É? Assim. Importante aqui este pé assim, para descarregar a energia. E vou começar com o polegar ao longo das 2 linhas, um polegar de cada lado. Okay? Pressão perpendicular, lembram-se? Em direção ao chão, neste caso. Interessante este ponto, é? Até onde? Nesta posição vou trabalhar até ao fim da omoplata, mais ou menos até aqui. Ok? Então vou fazer 3 vezes daqui até aqui. Nesta posição do meu corpo. Portanto, daqui até aqui. Vou fazer vários pontos, não precisam de contar, mas podem dar o espaço de 2 dedos em cada pressão. A ver, mais ou menos é o que eu estou a dar. Não estou a contar, não estou a fazer milimetricamente, mas é mais ou menos isso que eu estou a fazer. Se repararem. Ok? Já respondo às perguntas, está bem? Até aqui. E vão fazer 2 ou 3 vezes desta posição até ao fim da omoplata. Portanto, vocês têm aqui um osso, que é o... agora falta-me o nome técnico. Mas pronto, é o fim da omoplata. Mais ou menos até aqui. Fazem desta posição. Não. A borda inferior da omoplata. Depois, mudam-se para esta posição, põem-se aqui de lado. Podem afastar aqui um bocadinho o braço do colega para se encostarem. E vão trabalhar daqui até ao sacro desta posição. Ok? Também dos 2 lados ao mesmo tempo. Agora repare, eu estou muito próximo dele, da Mariana, até estou-lhe a tocar. Não fiquem assim muito à distância. Okay? Isto é muito mau porque eu não tenho equilíbrio. Tenho que me aproximar e aproximar aqui também. Não abrir demasiado isto, a minha energia abre muito para ali. Então tenho que focar a minha energia para aqui. Okay? Tenho que focar a minha energia. Quero trabalhar ali, então eu vou focar a minha energia. Então até vou fechar um bocadinho mais e vou trabalhar para baixo. Sempre, mais ou menos 2 em 2 dedos. E eu posso ter que mudar um pouco o meu corpo e descer um pouco para manter a estabilidade.
Ok? Até perto do sacro. E vão fazer a mesma coisa, 3 vezes. 2 ou 3 vezes. Aqui vocês podem fazer a pressão na expiração do colega, mas não se fixem demasiado nesta regra. Mas quando ele expira, posso fazer a pressão. Mas não se fixem demasiado nesta regra, está bem? Sempre que possível, sempre que vocês notem, consigam acompanhar isso, é bom. Mas às vezes o ritmo de respiração não permite. Ou é muito lento, ou é muito rápido. Ok. Fiz 2 vezes, podia fazer uma terceira. E deem espaço para respirar. Ou seja, afastem-se um pouco, criem um bocado de espaço, um bocado de distância. Até L5, assim. Depois, ainda temos o sacro. Então, no sacro temos os chamados buracos sagrados. São estes pequenos buraquinhos que vocês veem aqui. Portanto, o sacro é o resultado de várias vértebras que se fundiram, não é? Creio que há pessoas que até têm... Sim. Mas há pessoas que até têm S1 ainda está solta, não é? Sim. Não é muito comum, mas E ao contrário, há pessoas que têm o L5 quase sacralizado. sacralizado. Então, agora vamos pressionar em 4 ou 5 pontos no sacro. Agora reparem que o sacro, os pontos ficam um bocadinho afunilados, ficam mais fechados. Vamos tentar seguir um pouco esse caminho do sacro. Ou seja, o sacro é um triângulo, isto é o cóccix, vá. Vocês reparem que os pontos vão ficando um bocadinho mais afunilados. Então vamos tentar seguir estes buraquinhos sagrados. Posso dizer que estes pontos são bons, por exemplo, em infecções urinárias. São bons em situações agudas de infecção urinária. Há nervos que se conectam com a bexiga, que saem daqui, e ajuda bastante. Portanto, sacro. 2 pontos, segundo ponto. E 3, reparem que eu vou afunilando um bocadinho. E 4 ou 5 pontos. Não se preocupem em sentir os buracos. Ao longo da prática, vocês vão conhecer, os vossos olhos vão ganhando dedos e vocês sentem exatamente onde é que estão a tocar. Sentem os buracos, sentem tudo. Desde que conheçam um pouco da anatomia, vocês sentem. 3 passagens também no máximo. Ok. Portanto, resumindo, daqui até aqui, mais ou menos 6 a 7 pontos. 6 a 7 pontos de pressão. Daqui a aqui, mais ou menos entre 10 a 12 pontos. Okay? De 10 a 12 pontos, daqui até aqui. Mas não os contem. E aqui, sim, 4 ou 5. Eu não vos dou números exatos. Por exemplo, no Nami Costa eles dizem daqui a aqui 7 pontos, daqui a aqui 10 pontos, daqui a ali e tal. Muito matemático. Eu digo-vos mais ou menos para não ficarem muito presos a fórmulas e protocolos muito rígidos. Mas não são iguais. Exato. Não são iguais as pessoas. Ok? Então, mais ou menos, para terem uma ideia, mas não vos 2 contar. centímetros. 2 dedos, 2 dedos. Os meus dedos têm mais. É melhor 2 dedos do que 2 centímetros. Não é 2 centímetros, é sempre 2 dedos. Imaginar 2 dedos do paciente e os 2 dedos do paciente. Paciente, sim. Porque o espaço no corpo da Iona tem que ser proporcional, a distância no corpo dela tem que ser proporcional ao corpo. Então, se eu disser 2 centímetros, nela pode ser aqui, noutra pessoa pode ser muito pouca distância. Não é proporcional. Então, essa medida do centímetro não serve para aqui. Tem que ser proporcional ao corpo. E os dedos são baseados no dedo da pessoa, porque Dedo é a da posição pessoa. da própria pessoa. Sim, mas normalmente nós vimos pelos nossos e damos um bocadinho mais ou um bocadinho menos e vai lá. Ok?